noite! Cheguei aqui para mais uma live e hoje o Rita Responde. Oi, Rô, bem-vinda. O Rita Responde. Temos muitas questões hoje. Olha, eu tô tão descabelada. Jesus, né? É de tanto responder pergunta. E aí nós vamos aguardando o pessoal, que tem muitas questões para a gente resolver. E a numerologia, ela é um assunto muito intenso, tem muita coisa que a gente precisa entender e tem muita dúvida. Por isso que hoje eu recebi bastante pergunta, recebi bastante pergunta sobre numerologia e sobre o comportamento da gente, né, mulher 50 a mais. Então, daqui a pouco eu vou começar a responder, sejam todas bem-vindas. Quem aí entende um pouquinho de numerologia, dá um oi, boa noite, Rô, vamos lá pessoal, quem que tá chegando, entende de numerologia ou nunca ouviu falar? Responde para mim, você entende ou nunca ouviu falar? O pessoal tá meio tímido ainda, né? Mulheres, vamos lá. E uma dúvida, meninas, quem fala, de onde vocês estão falando, fala para mim, para eu saber onde a gente tá alcançando. A Rô entende pouco de numerologia. Tá começando, né, a aprender um pouquinho. A Rô é uma amiga, cliente, fiz o mapa dela esses dias, assim, e bastante coisa legal, né? A gente conseguiu definir novas datas, né? A Rô mora em Floripa, eu também. Quem mais? Onde vocês moram? Diz aí pra mim onde vocês moram. E aí, quem já me conhece, dá um oi. Então, vamos lá. Vamos começar a falar de Rita Responde. O que é Rita Responde? Rita Responde é aquele dia onde você pode perguntar e deixar lá no meu stories a sua pergunta que eu vou responder agora. E aí, para começar, eu tô aqui com uma lista aqui, então eu vou fazer a colinha aqui. A Helena me perguntou se os dados do mapa são fixos ou se com o tempo podem mudar as projeções. Bom, vamos lá. Helena, boa noite. Eu recebi sua pergunta. Léo, bem-vinda. Eu estou respondendo aqui, pessoal, a pergunta da Helena, onde ela fala se os dados do mapa são fixos ou com o tempo eles mudam. Então, metade do mapa, ele é fixo. Tudo que a gente estuda no seu nome, como a sua missão de vida, como o que você traz de vidas passadas, seu número de alma, tudo isso é fixo, tá? E aí o que vem com a sua data de nascimento, isso vai mudando. Por quê? Porque a gente tem nos números, né, na data do nascimento, a influência do ano universal. E aí, Célia, boa noite, seja bem-vinda. E então, quando você faz seu estudo, uma parte ele vai ser igual para o resto da vida, mas a outra parte ele tem que ser reciclada todo ano. Por quê? Porque assim, vamos fazer exemplo. 2024 é um ano de energia 8. Por quê? Porque a gente soma 2, 2, 4, 2 e 2, 4, 4 e 4, 8. Então, toda essa energia influencia nas nossas vidas. E aí, eu, por exemplo, que nasci no dia 17 de outubro, eu vou somar a minha data de dia e mês ao ano. Então, eu vou tirar o meu ano pessoal. Então, todo mundo tem seu ano pessoal e todo mundo tem seu mês pessoal também com essa energia. E isso vai mudando a cada ano. E os cálculos do mês também. Não é porque o mês é 7 que você tem uma energia 7, não. Ele vai ter que ter um cálculo com o seu ano pessoal para depois a gente saber que dia é o seu. Então, essa parte toda, Helena, ela vai mudando. Então, o que acontece? O nosso ano pessoal, ele começa no dia do nosso nascimento, né? No dia do nosso aniversário, porque o nascimento não, porque eu nasci lá atrás, né? Então, seria assim, 17 de outubro de 2023 e vai até 16 de outubro de 2024, vai até a véspera do próximo. Então, hoje eu estou vivendo sobre a energia do ano que vem, do ano passado, desculpa, entendeu? Eu ainda estou na energia do 2023, que foi o ano 7. Assim que eu fizer aniversário, entra essa energia do ano 8. E aí, tudo isso vai ser mudado. Os ciclos de vida vão mudando. A gente tem os 4 ciclos e conforme as coisas vão acontecendo,
a gente vai mudando isso no mapa. Respondido? E aí, quem aí gosta de numerologia, dá um oi. Vamos para mais perguntas. Esperar um pouquinho o pessoal entrar, né? Que tá assim meio devagar, o pessoal ainda tá... Eu tô atrapalhada hoje. Tá jantando, não tá almoçando. Muita coisa, né? Eu fiz muita conta hoje e a cabeça vai ficando meio cansada. Mas é isso que a numerologia faz. Ela consegue trazer as fases da nossa vida, os meses, a energia, para a gente usar isso de melhor forma. E aí, ó, tem a Tereza me fez uma pergunta que já é no lado pessoal, não é na numerologia em si. Ela me perguntou como que ela faz para não se sentir sozinha, porque os filhos já saíram de casa. Então, gente, isso aí é uma coisa que eu acho que a maioria de nós acaba sentindo, porque a gente vive para a família, vive para o marido, para os filhos, algumas separam, algumas ficam viúvas, e os filhos crescem e, claro, eles voam, né? E aí tem aquele tema, síndrome do ninho vazio, e é verdade, né? A gente sente, assim, um silêncio, uma paz, e tem até aí, muita gente muito em filme, né? A pessoa para e olha para um lugar e vê as crianças correndo. E isso é muito, muito engraçado, essas imagens, né? Essa memória que fica. Mas são memórias boas. E os filhos crescem. Alguns trazem netos, né? Alguns trazem netos pet agora, outros têm crianças. Só que tem um movimento que eles vão seguir a vida deles. E aí a gente precisa seguir a nossa vida. E é difícil. Eu acho bem complicado, porque eu tenho a mais velha, que está morando na Espanha, mas ela é pé na estrada. Então ela já morou 3 anos e meio nos Estados Unidos, depois voltou, ficou 20 dias aqui no Brasil e já foi para a Espanha morar lá, já está lá 1 ano e 1 mês, mais ou menos. E eu sinto falta, a gente não conversa tanto, porque o fuso horário é diferente, ela trabalha, eu trabalho, acaba complicando. Mas o que a gente faz para isso? Ponto básico, a gente precisa se ocupar. Se você deixar o vazio que fica tomar conta do seu peito, do seu coração, aí você vai ficar vazia. E é muito ruim. Porque mesmo quando a gente mora sozinha, a gente consegue se ocupar, ter atividades. E ontem, na live de ontem, foi falado muito isso de você trazer as pessoas para perto de você, fazer um café para as amigas, sair, achar um amigo. Ah, liga lá. Ah, mas ela nunca me liga. Mas se você não ligar, ela não vai ligar, lembra? Foi falado isso ontem. Então a gente tem que fazer muito isso. A gente tem que buscar. Eu falo que a gente tem que buscar a nossa tribo. Por quê? Porque nossos filhos já estão na tribo deles, né? E a vida é isso. Desde adolescentes, eles têm o grupo deles, eles têm os amigos, depois os namorados, as namoradas, aí vão morar fora, casam. E aí, como a gente tem que fazer? A gente tem que se ocupar. Poderosa, não tenha medo de meter as caras. Vai lá, chama uma amiga, arruma um trabalho, nem que seja, você já tem uma renda bacana, arruma artesanato para você fazer, para distrair, vai num grupo, tá? Ocupe, porque não sei se vocês conhecem o termo, né? Mente desocupada, né? É o, como é que fala? Do diabo? Quem sabe direitinho? É o plantio, né? Certinho pro diabo, né? É o campo dele chegar lá e ficar inventando muitas coisas ruins. Então, quando a gente fica no vazio, sozinha, e lembrando do passado, a gente começa a se sentir triste, se sentir mal. E aí os pensamentos ruins, eles vêm tomando conta da nossa cabeça. Oficina do diabo, mente vazia, oficina do diabo. É isso aí, lembrei. Nossa, tava aqui. E é isso mesmo, ele fica trabalhando na nossa oficina aqui e ele vai usando nossa cabeça contra a gente. E isso é muito ruim, porque quando a gente se sente sozinha e deixa os maus pensamentos, pensando, ai, meus filhos cresceram, meus filhos não estão em casa, a gente vai ficando muito triste. E é aí que a gente deixa de cuidar da gente mesma. Ó, a doutora Cláudia entrou aqui. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Doutora Cláudia, ela vai conversar com a gente logo na outra semana. Eu vou avisando vocês, nós vamos falar um pouquinho da pele, da menopausa, de todos os efeitos que acontecem, né, na nossa pele, nos nossos hormônios e como a gente pode cuidar melhor disso. Mas voltando à pergunta da Tereza, para como não se sentir sozinha quando os filhos vão embora, é isso, a gente tem que ocupar a nossa cabeça. Não importa se você tem renda, se você não tem renda, se você
Se você não sair, não mexer seu corpo, não ocupar sua cabeça, você vai envelhecer mais rápido, você vai deprimir. Uma coisa muito séria que eu tenho visto, né, com as minhas poderosas depois dos 50, é a depressão e a ansiedade. E é um mal, né, gente? Que hoje em dia todo mundo tem depressão, todo mundo tem crise de ansiedade, principalmente depois do Covid. Então, se você se deixar, você vai cair nesse buraco. E é um buraco negro, que para sair depois é muito, muito ruim. Respondi. Gente, se vocês tiverem perguntas, quem entrou agora também pode fazer, tá? Que eu encaixo aqui nas respostas. Aí eu vou para mais a pergunta. Vou até pegar uma de numerologia, porque a Anice pegou pesado aqui. Eu vou pegar aqui se a numerologia tem relação com o destino. A Mara que fez essa pergunta. O mapa numerológico, ele fala de destino, mas não é aquele destino que a gente imagina. Ah, não, é aquilo, tem que ser predestinado, aquele negócio que já está traçado. Não, ela mostra o que você veio fazer nessa vida, qual é a sua missão. Tanto que a soma das vogais, da consoante, a soma do nome completo. E lembrando, gente, esse nome é lá do seu registro de nascimento, não pode ser o nome de casada. Esse nome vai dar o seu destino, que a gente chama que é a missão de vida. É o que você veio fazer nessa vida. E o que você veio fazer? Cada número vai mostrar uma energia, uma atitude. E a partir disso, você vai conseguir usar o lado positivo e o negativo equilibrando. Porque todo número na numerologia, ele tem um lado positivo e um lado negativo. Quando você sabe, toma poder desse conhecimento, você consegue cuidar do seu destino. Você consegue cuidar das suas atitudes. Então, você consegue ver que se você seguir por um caminho, você vai estar usando demais o seu lado negativo, você, volta aqui, vamos usar o lado positivo. E assim por diante. Então, a numerologia, ela não é divinatória, ela não vai ficar... Eu não sou vidente, eu brinco muito, eu simplesmente interpreto o que Pitágoras escreveu sobre os números. E aí, através disso, a gente sabe lidar com o que vem pela frente, que muita gente chama de destino. Ok? Vamos para a próxima pergunta. Eu vou lá para a pergunta mais pesadona aqui. Como perdoar a traição do ex e confiar novamente em alguém? Foi a Nice. Nice, é difícil. Traição é uma coisa muito difícil e nós, da nossa geração, sofremos muito isso, né? Por quê? Hoje em dia tá tudo muito aberto e tem traição. Imagina na nossa época, quando a gente namorava, quando a gente casou, que era tudo muito escondido, tudo muito proibido, né? E aí o que acontece? Como é que você vai perdoar? Você não consegue, sabe? Não é perdoar. Eu brinco, né? Perdoar a Deus pertence, mas é brincadeira, né? Não é que você vá perdoar. Você perdoa, mas eu sei que por mais algumas marcas ficam e a mágoa fica. Só que, vocês desculpem, mas minhas cachorras estão meio atacadas. Tá uma gritaria, vocês estão ouvindo aí, me desculpem. Então, voltando, como perdoar a traição do ex? Primeiro você tem que deixar o ex onde ele está. Se é ex, é passado. Então você tem que primeiro deixar o ex lá no passado, vivendo a vida dele, fazendo o que ele quer, casando, separando, fazer o que ele quiser da vida dele, não te interessa. É a primeira coisa de perdoar pra você, tá? Você fez, tudo bem. Agora, quem perdoa é Deus, né? Ele lá e você aqui. Aí, o que você vai fazer pra superar? Porque, poxa, eu sei, gato escaldado tem medo de água fria. Opa, eu também passei por isso, me coloco nesse lugar. É muito difícil confiar de novo em outra pessoa, porque a gente sempre vai ter aquela sombra da traição. Mas um conselho que eu dou, que é uma coisa que eu fiz, primeiro, eu fiquei de bem com o passado, tá? Deixei ele lá. Segundo, mantenho um bom relacionamento, porque ele é pai das minhas filhas. Então não adianta eu ficar em guerra, porque não adianta. Ele é o pai delas e vai ser sempre. Outra coisa que eu faço é em relação a mim. Eu vivo a minha vida e quando eu conheço alguém, eu simplesmente começo a analisar primeiro, sem já me colocar em situação de opa, não, ele vai me trair. Não, eu vou... Porque a gente merece encontrar alguém com 50, com 60, com 70, com 80, com 100 anos. O importante é a gente ter um
companheiro, é legal ter um companheiro, mas tem que ser uma pessoa bacana, porque você já tem essas marcas. Então, o que eu falo? Para você superar esse ex, você tem que deixar ele no passado. E no presente, você não pode ficar projetando o ex no raio do namorado, né? Aí você conhece a pessoa, não, mas ele é igual ao meu ex nisso aqui. Não, mas ele é igual ao meu ex naquilo ali. Ah, não, ele vai me trair. Ah, não, ele vai... Não. Dá chance pro pobre. Ele precisa de uma chance, né, gente? A gente tem que dar chance pra pessoa, pra você começar a ver se realmente vale a pena. Vale a pena o quê? Se é pra você a pessoa. O grande ponto da numerologia, que é legal também, é que a gente descobre o que a gente não quer. Então, no relacionamento, quando você sabe o que você não quer, você já tira 50% de erro aí desse relacionamento não dar certo. Por quê? Se não serve, não adianta. A partir do momento que você se conhece, que com a numerologia você consegue se conhecer bastante, você começa a descobrir o que é bom pra você, sabe? Não é qualquer coisa. Porque quando você não sabe, qualquer coisa serve. É aquela história, você não sabe pra onde vai, qualquer lugar tá bom, né? Mas quando você sabe exatamente o que você quer, você não vai aceitar menos. E aí você vai descobrir que ser sozinha também é muito bacana. E eu volto na questão anterior que foi da Helena, não, como não se sentir, da Tereza, de não se sentir sozinha. Quando você descobre quem você é, quando você tem segurança, você cria todo o ambiente, você tem amizade, você tem um trabalho, você tem lazer e você não se sente sozinha e também não fica esperando o príncipe encantado, porque, meu Deus, né? Depois dos 50, chega de esperar o príncipe encantado. Meu príncipe, meu sapo, meu cavalo. Nós vamos esperar um companheiro, certo? Respondido. Meninas que estão aqui na live, alguma pergunta? Pode perguntar, que nós vamos já resolver isso. Não sei, não. Gente, tem uma intrusa aqui, eu vou precisar. Ai, ai, ai. Dá. Ai, 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 ai. Então tá bom. Bom, vamos continuando. A Vitória passou por aqui, mas já resolveu. Vamos lá. Estamos então na próxima pergunta. Aí continuamos falando sobre numerologia. Aqui o Eduardo perguntou uma coisa que também já respondi, até que eu respondi, que ele perguntou se a numerologia tem algo a ver com uma previsão do futuro. Então, como eu disse, não. A numerologia, ela não é previsão do futuro. Doutora, eu já vou responder sua questão também, como a numerologia pode nos ajudar. Então, como eu disse, ela não é previsão do futuro, então você pode... Ai, desculpa. Você pode realmente traçar planos, né? Como que a numerologia pode nos ajudar? Carla, boa noite, seja bem-vinda. Gente, como que a numerologia pode nos ajudar? Primeiro, como eu disse, ela é um autoconhecimento. Então, a partir do estudo do seu nome, do seu mapa, você já vai saber o que fazer e o que não fazer, quem é você, quem não é, o que está faltando, porque cada número tem uma energia. E às vezes a gente não tem alguns números. E o que acontece? Quando você não tem a energia de algum número, por exemplo, do 2, se você não tem a letra com o valor 2 no seu nome, você pode ter grande dificuldade de relacionamento, grande dificuldade de encontrar um parceiro e tudo mais. Então, o que acontece? Você tem que pensar que isso vai vir agregar. Então, quando a gente descobre o que você não tem, tem técnicas, tem estratégias que eu indico para que você consiga fazer isso, repor essa energia que está faltando. Então, o nome faz o autoconhecimento e depois, com a data de nascimento, a gente consegue traçar planos de ação. Se cada mês tem um valor, se uma energia, se seu ano está com uma energia importante para você, por exemplo, um ano 8 é um ano de trabalhar o financeiro, é um ano de você focar no financeiro. Aí você está no mês 1, 1 é o bom para começar, para iniciativa, para você começar um negócio, para você trabalhar em cima da sua atitude, né, do seu poder de decisão. Então, é um ano ideal, um mês bom, perfeito para você juntar os dois, ir lá e fechar o negócio, tá? E cada dia também tem uma energia. Então, a numerologia, além de ser um autoconhecimento, ela consegue também
trabalhar todas as áreas da nossa vida. A numerologia pitagórica sistêmica, que é que eu trabalho todas as áreas. Então, cada número representa uma área. O 1 o 1 é o masculino, é o poder de decisão, iniciativa. O 2 é o feminino, é a compreensão. O 3 é a comunicação e assim por diante. E aí eu vou trabalhando cada elemento desse com a pessoa para que ela consiga ter um equilíbrio. Por quê? Aquela que é coach, mas ela é business, né, Master Business Coach sistêmico e ela trabalha muito a roda da vida para começar a entender o cliente dela. E assim só que a roda da vida da numerologia ela muda um pouquinho, mas a gente precisa trabalhar todas as áreas para que essa numerologia traga uma ajuda muito importante pra gente. Responde, doutora Cláudia. Que entrou a Vitória, minha filha, aí deu uma confusão aqui, eu fiquei um pouco perdida. Se eu não respondi, fala que a gente continua. Certo? Bom, vamos continuar. Cláudia não falou nada, bora para a próxima. A Cibele me perguntou como a gente supera... a doutora falou, sim, ótimo, então tá bom. Ela me perguntou como que a gente supera a morte do marido, porque ele era muito parceiro e aí ela se sente sozinha, ela não tem vontade para nada. Então, desculpa, é a Cibele. Cibele, então o que acontece, né? Toda perda é muito difícil. Eu tô enroscando as letras hoje. É muito difícil. Perder um companheiro de anos deve ser uma dor que precisa de um período de luto. E aí você vai superar como? Primeiro você deixa o luto acontecer. Sente, sofre, mas depois você fala, poxa, será que ele queria que eu ficasse assim meses e meses? Porque quando a gente ama, a gente quer o bem do outro. Muito. E aí seu marido que foi embora, ele quer seu bem, mesmo onde ele está. Então o que você precisa? Você precisa entender que um dia vocês vão se encontrar, mas que hoje você precisa viver. E aí, poderosa, você precisa o quê? Você tem que tomar a frente da sua vida e buscar novos caminhos. Buscar coisas que te deem prazer. Às vezes, como a gente falou, às vezes uma dança, às vezes um artesanato, às vezes um grupo de amigas. Sempre tem alguma coisa que a gente se sente feliz. Cantar, andar na rua, caminhar. Busque coisas que te deixam os seus hormônios, né, mais alegres, te tragam prazer para que você consiga superar essa dor. Eu sinto pela sua perda, é muito difícil, mas eu tenho certeza que você vai superar porque nós sempre conseguimos, né? Como eu digo, eu quero, eu posso e eu consigo, e você também, certo? Alguma pergunta, meninas da live, que eu vou aqui para a próxima. Essa Rita é rapidinho, a Rita responde. E meia horinha, daqui a pouco nós vamos finalizar. Mas a numerologia... o pessoal tem muita preocupação como a numerologia pode me ajudar no relacionamento. Aí eu volto naquela história do relacionamento que a gente falou. Quando você se conhece, você sabe o que você não quer. Você sabe como é seu comportamento, você entende melhor como que é seu comportamento no relacionamento. E aí eu tô falando de relacionamento amoroso. Por quê? Porque o relacionamento amoroso são duas pessoas, né? Em média, né? Hoje em dia mudou muito, mas vamos pensar no método tradicional, são duas pessoas. Aí o que acontece? Quando você se conhece, você através da numerologia pode conhecer o outro, a forma de amar, a forma de se relacionar do outro. Não adianta você ser uma pessoa extremamente prática, vamos dizer, você é de exatas e o outro é de humanas, é artista, é música, e aí você quer que ele ou ela se comprometa a ter organização, a estar sempre, sabe, no horário e tudo mais. Não adianta. Aí quando com a numerologia você conhece o outro lado, você conhece o comportamento do número 5, o comportamento do número 7, da pessoa 7, entende? E aí que você começa a entender como lidar. Eu acho bem engraçado porque eu comentei lá no nosso grupo outro dia, uma amiga falou assim, eu nem vou fazer minha compatibilidade, que meu marido já falou, vai que a gente faz e a gente não combina. E aí, o que a gente faz?
Não tem o lance de combina, número 2 combina com o número 3, não. O que tem é o conhecimento. A partir do momento que você entende o jeito de amar do outro, você começa a melhorar o seu jeito de lidar com o outro. Então você entende que aquela pessoa, ela é um 5 e ela precisa estar livre, ela não pode que você fique no pé, ela só se sente confiante se ela tem liberdade, se ela, sabe? Não adianta, então você vai falar, poxa, não é que eu sou ciumenta, agora a pessoa precisa de liberdade, vamos deixar a pessoa mais livre. Agora tem outra coisa, se realmente você não aceita o estilo que a pessoa é, então faz favor, né? Muda o disco, porque aquele já era, né? Eu mudo o disco, gente, eu sou velha, né? Não, eu sou vivida. Eu tenho coleção de vinil, tá? Então não vamos falar de muda o disco. Vanessa, seja bem-vinda. Olha só, nós temos aqui uma candidata à Prefeitura de São José aqui em Floripa, ó. Bem-vinda, amiga. Olha, fico honrada que eu sei que você está trabalhando muito. Mas estamos todos aqui torcendo por você, as mulheres no poder. E aí, olha lá, né? Não é fácil, não é fácil. A gente falou muito isso ontem da mulher no poder e qualquer hora ela vai vir aqui bater um papo com a gente também. Bom, eu quero falar a pergunta aqui. Obrigada, querida. Sucesso para nós. A numerologia tem algo a ver com espiritualidade? A numerologia é científica, tá? Quem desenvolveu foi Pitágoras. Como eu disse, ela não é premonitória, não é uma mandinga, não tem nada a ver com também esoterismo, apesar de ser muito usada com a astrologia, e a astrologia também eu acho fantástica. A numerologia ela foi desenvolvida por Pitágoras, onde ele resolveu colocar símbolos nos números, porque ele começou a perceber como que a nossa vida é envolvida de números, como os números têm um poder na nossa vida. E quem aqui nunca ficou, nossa, 17 agora, aí olhou no relógio, nossa, 8 e 8, tudo a gente se liga, tudo é número na nossa vida. Então Pitágoras, ele fez contas, que pai da matemática, não tinha jeito, né? Ele fez as contas e ele falou, ó, número 1 é papapá. E a gente interpreta isso, só assim. Então não tem nada de mágico nem de espiritual. Sim, o número 7, ele é o número da espiritualidade, do autoconhecimento. Então, a pessoa que não tem o 7, que eu estava falando, ela pode ter muita dificuldade em acreditar no oculto. Tipo assim, São Tomé, né? Precisa ver para crer. Então, tem uma característica, mas não é focada nisso, tá? Mais alguma pergunta, meninas? E aqui vou fazer até um parênteses. A Vanessa, eu fiz o estudo do neném dela na barriga. E ele tá um meninão, 1 ano e meio mais ou menos, e a gente vai vendo as crianças, né, que a gente fez o mapa, escolheu, e é muito legal isso, você vê a criança crescer, você vê toda aquela energia que foi colocada no nome funcionar. Inclusive as minhas filhas, para quem não sabe, uma tem 28, a outra 22, e as duas eu fiz o nome todinho pela numerologia. Tem um nome gigante de rainha, são 5 nomes, mas elas têm todos os números, e realmente cada uma representa muito o seu número, muito o seu perfil. Uma é número 1 de nome, a outra é 3. A 1 tá vivendo pelo mundo porque o 1 é isso, né? 1 ele tá dono do pedaço dele, do nariz dele. E a outra é artista, 3 anos, número 3 é toda a arte, a criatividade. Meninas, mais uma pergunta. Tô encerrando a nossa live. Tá sendo muito bom. Eu tenho aqui, algumas perguntas já foram respondidas, fica mais algumas para a próxima. E eu peço que vocês sempre coloquem lá a sua pergunta quando eu fizer no Stories, porque assim a gente consegue ter mais, né? Ter mais conversa, ter mais assunto para falar na nossa live. Alguma dúvida, alguma pergunta? Digam-me. Bom, parece que está tudo ok. Obrigada da presença. Obrigada a todas vocês que estiveram aqui, que conversaram comigo. E lembrando que na segunda-feira tem live, Rita recebe. Eu vou passar quem eu vou receber para vocês, ela aí dizendo, nem vou dar spoiler, mas ela acabou de bater palmas. E aí o assunto eu vou contar para vocês durante a semana. E na terça que vem tem
Rita responde, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, porque aqui o nosso mundo Poderosas 50 mais. Ah, tem uma pergunta aqui. Como a gente consegue saber o nosso número? Pelo nome? Sim, o estudo não é um número só. Para você entender, Cláudia, o estudo numerológico, ele em média hoje eu entrego para cliente 100 e poucas páginas. Então nós temos muitos números, tá? Então o nosso nome te traz o número do destino que a gente falou, né? Que é a missão de vida, o nome completo, mas de lá a gente tem número de alma, um monte de coisa nesse nome e a data de nascimento traz todo o estudo do que vai ser do ano pessoal, do ano não pessoal. E outra coisa, a minha consulta leva 2 horas, tá? Então é online e eu explico para a pessoa todo o estudo numerológico dela em 2 horas. Ela leva o áudio e leva o PDF, que tem em média mais de 100 páginas hoje, versão 2024. Então são muitos números. Tem o número da compatibilidade, o número, a importância do número do dia de nascimento, que é muito forte pra gente. E assim, respondi? Vamos lá. Certo, gente? Então ficamos assim. Quem quiser saber mais, me procura no direct e preparem-se para a nossa próxima live segunda-feira. Gratidão a todas, um beijo grande. Vamos fazer sim, Cláudia. Um beijo grande. Sejam bem-vindas à comunidade Poderosas depois dos 50. Um beijo. Tchau, tchau.